A seda barata do meu vestido mais feio grudava na pele como uma segunda camada de vergonha. Não era seda de verdade, apenas poliéster fingindo ser algo melhor. O tecido tão fino que eu sentia cada sopro do ar condicionado contra minhas coxas. A bainha caía torta, mais curta de um lado onde tentei consertar um rasgo com linha que não combinava. Meus dedos brincavam nervosos com a borda desfiada enquanto eu ficava parada no corredor, do lado de fora do escritório do meu pai, ouvindo o murmúrio grave de vozes masculinas atrás da porta pesada de mogno. Eu tinha me vestido propositalmente mal, prendido o cabelo num coque bagunçado que me fazia parecer mais nova, mais desleixada. Não passei maquiagem, só um resto de batom velho que limpei pela metade. Meu pai tinha visitas. Visitas importantes, ele disse com aquele tom na voz que significava negócios, perigo, que eu deveria me tornar invisível. Então fiz o oposto de invisível. Me fiz esquecível. O piso estava gelado sob meus pés descalços. Tinha chutado os sapatos em algum lugar entre a cozinha e aqui, abandonados como migalhas de pão que não tinha intenção de seguir de volta. A casa cheirava a charuto e perfume caro. Cheiro que não pertencia ao meu pai, mas a quem quer que estivesse sentado atrás daquela porta. Cheiro que fazia meu estômago revirar com algo ainda sem nome. Eu não deveria estar ali. Deveria estar no andar de cima no meu quarto, porta trancada, fingindo que não existia. Era isso que meu pai queria. Era sempre o que ele queria quando seus associados vinham por aqui. Mas curiosidade sempre foi minha falha fatal. A coisa que me meteu em encrenca mais vezes do que eu conseguia contar. E hoje à noite, algo parecia diferente. O próprio ar parecia carregado, elétrico, como o momento antes de uma tempestade estourar. A voz do meu pai se ergueu um pouco, audível através da porta. Ela não é ninguém. Só minha filha. Você não precisa se preocupar com ela. Eu me preocupo com tudo. A outra voz cortou como uma lâmina através de seda. Grave, controlada, polido por anos falando com pessoas importantes. Tudo nesta casa se tornou minha preocupação no momento em que seu filho me roubou. Minha respiração falhou. Meu irmão. Claro que era sobre meu irmão. O Lucas não sabia com quem estava lidando, disse meu pai, e eu podia ouvir o desespero se infiltrando no tom dele. Ele é jovem, estúpido. Vai pagar de volta cada centavo. Seu filho roubou 5 milhões de reais de uma das minhas operações e desapareceu como fumaça. Aquela voz de novo, tão silenciosa que era quase um sussurro, mas de alguma forma preenchia cada canto da sala, vazava pela porta e se enrolava ao redor da minha garganta. Dinheiro eu posso repor. O desrespeito, isso requer compensação. Pressionei minha palma contra a porta, sentindo a textura da madeira sob as pontas dos meus dedos. Meu coração batia contra as costelas tão forte que pensei que pudesse deixar hematomas. Lucas sempre foi imprudente, sempre ultrapassando limites. Mas roubar do crime organizado? Isso era além de burrice até. Isso era suicida. Por favor. A voz do meu pai rachou. Nunca o tinha ouvido soar assim. Nunca o ouvi implorar. Eu te dou qualquer coisa. A casa, meus negócios, tudo que eu tenho. Eu não quero sua casa. Uma pausa. O som de gelo batendo num copo. Eu quero seu filho. E até eu tê-lo, vou pegar outra coisa como garantia. A porta se abriu tão de repente que tropecei para a frente, mal me segurando no batente. O rosto do meu pai ficou branco, mas eu não estava olhando para ele. Não conseguia olhar para ele porque cada fibra do meu ser, cada terminação nervosa no meu corpo, tinha se orientado em direção ao homem sentado na poltrona de couro junto à janela. Ele era mais jovem do que eu esperava. Talvez uns 30. Certamente não mais que 30. Cabelo preto penteado para trás de um rosto que poderia ser uma escultura. Rosto másculo, lábios que pareciam cruéis mesmo em repouso. Usava um terno preto caro, talhado tão perfeitamente que parecia uma segunda pele. Seus olhos, quando encontraram os meus, eram tão escuros que pareciam negros na luz fraca do escritório. Mas não foi sua beleza que prendeu minha respiração.
Foi o reconhecimento. Eu já conhecia esse homem. Conhecia o ângulo exato de sua mandíbula. A forma como seus dedos longos se enrolavam ao redor do copo de cristal em sua mão. Conhecia o cheiro do seu perfume sedutor. Eu o conhecia porque tinha passado 6 meses me apaixonando por um fantasma. Por um estranho numa cafeteria que nunca me contou seu nome verdadeiro. Isabela. Ele disse meu nome como se estivesse provando, testando o peso dele em sua língua. Não sorriu, não se moveu. Apenas me observou com aqueles olhos cor de noite enquanto o mundo inclinava de lado sob meus pés. Você, sussurrei. Minha voz saiu quebrada, crua. Você é Rafael Andrade. Ele pousou o copo com movimentos precisos e controlados. Atrás dele, 2 homens de terno escuro materializaram-se das sombras. Um perto da janela, outro junto à estante. Eu nem tinha notado eles antes. Embora você me conheça como Rafa. Rafa. O homem que me comprava café toda terça e quinta por 6 meses. Que me ouvia falar sobre meus sonhos de sair desta cidade, de estudar arte em Paris. Que tocou minha mão sobre a mesa e me fez acreditar em possibilidade, em futuro, em algo além do peso sufocante do mundo do meu pai. Rafa, que me beijou uma vez na chuva do lado de fora daquela cafeteria e então desapareceu sem explicação, me deixando imaginando o que eu tinha feito de errado. Não. A palavra raspou para fora da minha garganta. Você não é... Isso não é... Seu pai não te contou. O olhar de Rafael deslizou para meu pai. Algo perigoso cintilou naqueles olhos escuros. Não te avisou que a estupidez do seu irmão teria consequências. Deixe ela fora disso. Meu pai se moveu entre nós, de costas para mim, ombros rígidos. Ela não tem nada a ver com as escolhas do Lucas. Ela tem tudo a ver com elas. Rafael se levantou num movimento fluido e percebi como ele era alto, como parecia preencher a sala só com sua presença. Você me ofereceu tudo que tem. Bem, estou aceitando sua oferta. O ar deixou meus pulmões. Não conseguia respirar. Não conseguia pensar além do rugido nos meus ouvidos. O quê? A voz do meu pai saiu estrangulada. Rafael caminhou em direção a nós. Cada passo medido, deliberado. Os homens atrás dele se moveram também, silenciosos como sombras. Parou a poucos centímetros do meu pai. Tão perto que eu podia sentir o cheiro conhecido do seu perfume. Cedro e algo tão atraente que fazia minha boca secar. Sua filha. Seus olhos encontraram os meus por sobre o ombro do meu pai. Ela vem comigo. Vai viver sob minha proteção até seu filho devolver o que roubou. Considere a garantia, um seguro de que você vai cooperar. Absolutamente não. Meu pai agarrou meu braço, me puxou para trás dele. Ela é minha filha. Ela não faz parte deste mundo. Ela se tornou parte deste mundo no momento em que nasceu na sua família. A voz de Rafael nunca se ergueu, nunca mudou de inflexão, mas de alguma forma comandava a atenção absoluta. E ela se tornou parte do meu mundo 6 meses atrás, quando decidi que a queria. Meu sangue virou gelo. O quê? Seu olhar se fixou no meu. E naquelas profundezas negras, vi algo que fez meus joelhos fraquejarem. Fome. Possessão. Uma escuridão que deveria me aterrorizar, mas em vez disso mandou calor se acumulando baixo no meu ventre. Achou que nossos encontros eram coincidência? Ele inclinou a cabeça levemente. Que eu simplesmente estava naquela cafeteria toda terça e quinta. Que eu simplesmente sentei na sua mesa para falar sobre arte e sonhos e todas as belas mentiras que você conta a si mesma sobre quem você é? Você é louco. As palavras saíram num sussurro. Você planejou isso? Eu planejo tudo, minha cara. Ele se moveu ao redor do meu pai, como se ele fosse mobília. Nada além de um obstáculo facilmente contornado. Eu te vi numa galeria 6 meses atrás. Você estava usando um vestido azul, olhando para uma pintura de Tarsila do Amaral, como se ela guardasse todas as respostas para perguntas que tinha medo de fazer. E eu soube ali que você seria minha. Meu pai investiu. Foi desajeitado,
desesperado. O movimento de um homem que tinha perdido tudo e não tinha mais nada a perder. O guarda-costas de Rafael o pegou no meio do movimento, bateu-o de volta contra a mesa com força suficiente para fazer os porta-retratos chacoalharem. Uma arma apareceu. Pressionada contra a têmpora do meu pai. Não. Rafael nem olhou para eles. Seus olhos permaneceram em mim, escuros e consumidores. Prefiro não matá-lo na sua frente, mas vou se necessário. Pare. Ouvi minha voz de muito longe. Por favor, só... pare. Então venha aqui. Não foi um pedido. As palavras pairaram no ar entre nós, pesadas de implicação. Meu pai fez um som como um animal ferido. A arma pressionou mais forte contra seu crânio. Meus pés se moveram. Um passo, depois outro. O vestido barato sussurrou contra minhas coxas enquanto cruzava o tapete persa, passando pelos móveis de couro, caminhando para dentro da órbita de um homem que tinha orquestrado 6 meses da minha vida como se eu fosse uma marionete, enquanto ele brincava com todas as cordas. Parei quando estava perto o suficiente para ver as manchas douradas em suas íris, perto o suficiente para contar seus batimentos cardíacos no pulso de sua garganta. Ele cheirava exatamente como eu lembrava. Cedro e escuridão, e algo indefinível que me fazia querer me inclinar para mais perto, mesmo quando cada instinto gritava para eu correr. Boa menina. Sua mão subiu, dedos roçando ao longo de minha mandíbula com uma delicadeza que contradizia todo o resto deste momento. Você sempre foi tão rápida para aprender. Eu te odeio. Eu sei. Seu polegar traçou meu lábio inferior, o toque tão leve que poderia ter sido imaginação. Você vai me odiar mais antes disso acabar. Mas também vai entender por que fiz isso. Porque não podia te deixar ir. Atrás dele, seu guarda-costas soltou meu pai, que desabou contra a mesa, ofegante. Os olhos de Rafael nunca deixaram meu rosto. Faça uma mala, disse ele suavemente. Você tem 10 minutos. Traga o que não pode viver sem. Todo o resto eu providencio. E se eu não for? Seu sorriso foi uma coisa terrível, belo e cruel. Então seu pai morre. Seu irmão morre quando o encontrarmos. E você vem comigo de qualquer jeito, mas com sangue nas suas mãos. Sua escolha, Isabela. Sempre foi sua escolha. Não era uma escolha. Nós dois sabíamos disso. Mas ele me deu a ilusão de uma de qualquer forma. Este homem que tinha me cortejado com café e conversa, que me fez acreditar em possibilidades que não existiam. Me afastei dele. Daqueles olhos escuros consumidores. Saí do escritório com pernas que pareciam água. Atrás de mim, ouvi o soluço quebrado do meu pai. Ouvi o comando silencioso de Rafael para seus homens. Ouvi o som do meu mundo se estilhaçando como cristal no mármore. No meu quarto, encarei a mala aberta sobre minha cama. Minhas mãos tremiam enquanto pegava roupas, sapatos, as pequenas coisas que compunham minha vida. Uma foto da minha mãe, morta há 10 anos. Um caderno de desenhos cheio de esboços de lugares que nunca veria. O colar barato que Rafael, tinha me dado na última vez que o vi antes de desaparecer. Segurei o colar contra a luz. Um pequeno pássaro de prata, asas abertas em voo. Liberdade, ele disse quando me deu. Algo que todos merecem. Quase ri, quase chorei. Não fiz nenhum dos dois porque tinha medo de que, se começasse, nunca pararia. Os 10 minutos passaram como segundos, como horas. Quando emergi do meu quarto, arrastando a mala, Rafael esperava no pé da escada. Meu pai estava em lugar nenhum à vista. Só Rafael e suas sombras, e a promessa de tudo o que eu temia desde o momento em que entendi o que minha família realmente era. Pronta? Ele perguntou, como se eu tivesse alguma escolha no assunto. Desci as escadas devagar. Cada degrau me levando mais longe da garota que eu tinha sido e mais perto do que quer que eu estivesse me tornando. O pior vestido que eu possuía de repente pareceu profético. Vestida para um fim que não tinha visto chegar. Olhei para o meu pai e depois para Rafael, no pé da escada. Ele pegou minha mala da minha mão. Seus dedos passando pelos meus, deliberado e demorado. Eu estava falando sério na cafeteria.
Murmurou baixo o suficiente para só eu ouvir, sobre querer te mostrar Paris, sobre tudo. Mas mentiu sobre todo o resto. Minha voz saiu firme, mais forte do que me sentia. Não. Sua mão pegou meu queixo, me forçou a olhar para ele. Menti sobre meu nome. Todo o resto foi verdade. Do lado de fora, uma SUV esperava, preta e reluzente sob a luz da rua. A porta estava aberta como uma boca pronta para me engolir inteira. Olhei para trás uma vez. Para a casa do meu pai. Para as janelas escuras, exceto pela luz no escritório dele, onde seu mundo tinha terminado esta noite. Então entrei no veículo. Nos assentos de couro e janelas escurecidas, e um futuro que não conseguia imaginar. Rafael deslizou ao meu lado, perto o suficiente que sua coxa pressionou contra a minha. A porta fechou com um clique final e terrível. Para onde vamos? Perguntei enquanto a SUV se afastava do meio-fio. Sua mão encontrou a minha na escuridão entre nós, dedos entrelaçando com os meus com uma possessividade que me aterrorizava e ao mesmo tempo trazia paz. Para casa, disse simplesmente. Minha casa, onde você vai ficar até seu irmão aparecer. Onde posso te manter segura. Segura de quê? Ele se virou para me olhar, e nas luzes da rua que passavam, seu rosto era uma mistura de ângulos e sombras. De todos que vão querer te usar contra mim agora. Dos inimigos do seu irmão, dos meus inimigos, de todos exceto de mim mesmo. A SUV acelerou, nos levando por ruas escuras em direção a um destino que eu não conhecia, não conseguia imaginar. A mão de Rafael permaneceu entrelaçada com a minha, quente e inflexível. Uma corrente disfarçada de conforto. Uma apólice embrulhada em forma de proteção. Que ironia! E apesar de tudo, apesar das mentiras, da manipulação, da sedução calculada, meu coração traidor bateu mais rápido ao seu toque, lembrando de café e chuva e beijos que nunca consegui esquecer. O apartamento ocupava todo o último andar de um prédio que eu tinha passado 1000 vezes, sem imaginar o que existia além de sua fachada de vidro e aço. Janelas do chão ao teto envolviam 3 lados, oferecendo uma vista da cidade que me fazia sentir como se estivesse flutuando acima do mundo, em vez de presa dentro dele. A mobília era minimalista. Couro preto, cromo, superfícies de vidro que refletiam a iluminação ambiente em tons de âmbar e dourado. Tudo eram retas e linhas limpas, belo do jeito que uma lâmina é bela. A mão de Rafael permaneceu na base das minhas costas enquanto me guiava para dentro. Um toque que parecia tanto protetor quanto possessivo. Os 2 guarda-costas que tinham vindo no banco da frente desapareceram em algum lugar atrás de nós, seus passos silenciosos no piso de madeira. Seu quarto é por ali. Ele gesticulou em direção a um corredor. Segunda porta à esquerda. O meu é no fim do corredor. Você terá privacidade, mas as janelas não abrem e a porta da varanda fica trancada. Para sua segurança. Você quer dizer para me impedir de fugir. As palavras saíram planas, sem emoção. Quero dizer te manter viva. Ele se afastou de mim, tirando o paletó do terno com movimentos que eram inconscientemente elegantes. Lucas roubou da família Almeida. Eles colocaram um preço na cabeça dele e, por extensão, em qualquer um conectado a ele. A casa do seu pai estava sendo vigiada. Você não teria sobrevivido a esta noite. Queria chamá-lo de mentiroso. Queria acreditar que isso era só outra manipulação, outra corda que ele estava puxando. Mas a exaustão em sua voz soava verdadeira. E a forma como ele rolou os ombros, como se o peso do mundo sentasse sobre eles, parecia humano demais para o monstro que eu pensava que ele fosse. E por que você se importa? Larguei minha mala e envolvi os braços ao redor de mim. O ar-condicionado fez arrepios surgirem na minha pele exposta. Se me matarem, seu problema está resolvido. Ele se virou para me olhar e algo perigoso cintilou através de seu rosto. Você realmente acha que planejei 6 meses da sua vida? Aprendi tudo sobre você? Te fiz rir naquela cafeteria só para deixar alguém colocar uma bala na sua cabeça? Eu não sei o que pensar mais. Minha voz rachou,
apesar dos meus melhores esforços. Não sei quem você é, quem eu sou, o que qualquer coisa disso significa. Rafael fechou a distância entre nós em 3 passos. Suas mãos subiram para enquadrar meu rosto, inclinando meu queixo para que eu não tivesse escolha senão encontrar seus olhos. Eles não eram mais tão negros. Tão perto, eu podia ver que eram na verdade castanho profundo. A cor de café expresso. Você é Isabela Santoro, disse calmamente. 23 anos, estudante de História da Arte que largou para cuidar do seu pai depois que sua mãe morreu. Você toma seu café preto com 2 açúcares. Você desenha em guardanapos quando acha que ninguém está olhando. Você tem uma cicatriz no joelho esquerdo de quando caiu da bicicleta aos 8 anos. Sua pintura favorita é Abaporu da Tarsila, e você chora toda vez que fala sobre nunca conseguir vê-la pessoalmente. Minha respiração prendeu. Ele tinha lembrado. Cada pequeno detalhe que compartilhei sobre café. Cada pedaço de mim mesma que dei ao Rafa, o estranho, ele guardou como tesouros. É isso quem você é, continuou, seus polegares acariciando ao longo de minhas maçãs do rosto. E eu sou Rafael Andrade, chefe da organização Andrade, 3ª geração de uma família que construiu um império sobre o túmulo do meu pai. Tenho 31 anos. Tomo meu café puro. Coleciono arte moderna brasileira. E 6 meses atrás, vi uma mulher numa galeria que olhava para pinturas como se fossem portais para outro mundo. E decidi que queimaria tudo que construí só para vê-la me olhar daquele jeito. Você é louco. Mas minha voz saiu sussurrada, sem fôlego. Sim. Sua testa tocou a minha. É. Mas nunca afirmei ser são quando se trata de você. O momento se esticou entre nós, tenso como um fio. Sua respiração roçou meus lábios. Eu podia sentir seu batimento cardíaco através do tecido fino de sua camisa, firme e forte. Tudo o que tinha que fazer era me inclinar para frente apenas 1 centímetro, talvez menos, e nossas bocas se encontrariam. Era o que eu queria, acreditar neste homem vestido com os traços do homem por quem me apaixonei. Em vez disso, me afastei. Preciso tomar banho. Algo como decepção cruzou seu rosto, mas ele assentiu e se afastou. Há roupas no armário. Mandei trazer esta semana. Seus tamanhos, suas cores preferidas, tudo o que pode precisar. Ri, o som quebradiço. Você estava tão confiante de que eu acabaria aqui? Estava determinado. Ele pegou seu paletó de onde tinha colocado sobre uma cadeira. Teria encontrado outro jeito se seu irmão não tivesse forçado minha mão. Mas o roubo do Lucas me deu a desculpa que precisava. A justificativa que minha organização aceitaria. Uma desculpa para me sequestrar. Uma desculpa para te proteger enquanto simultaneamente resolvo um problema. Ele se moveu em direção ao corredor. Durma, Isabela. Amanhã discutimos as regras, os limites, como isso vai funcionar. Hoje à noite, apenas descanse. Rafael. Seu nome pareceu estranho na minha língua. Íntimo demais, real demais. Ele pausou, olhou para trás. Na cafeteria, quando você me beijou aquela última vez. Foi só mais uma mentira? A expressão que cruzou seu rosto foi crua, desprotegida. Aquilo foi a coisa mais real que já fiz. É por isso que tive que desaparecer. Porque estava caindo rápido demais, sentindo demais, e não podia correr o risco de você descobrir quem eu era e me rejeitar. Ele saiu antes que eu pudesse responder, seus passos sumindo pelo corredor. Fiquei sozinha na enorme sala de estar, cercada por luxo que parecia zombaria, e tentei lembrar como respirar. O quarto que ele indicou era grande, confortável. Uma cama king dominava o espaço, vestida em lençóis brancos que pareciam impossivelmente macios. O banheiro era todo mármore e cromo, parecia de revista de arquitetura. E o armário? Abri com mãos trêmulas. Vestidos pendurados em fileiras organizadas, ordenados por cor. Roupas casuais, roupas formais, roupas de academia. Sapatos alinhavam a prateleira de baixo, tinha de tudo, de tênis a salto alto. Gavetas continham lingerie, pijamas, acessórios. Tudo no meu tamanho,
tudo em estilos que eu teria escolhido para mim mesma. Ele tinha me estudado, me aprendido. Preparado para este momento com a mesma precisão que provavelmente aplicava a cada aspecto de sua vida. Me pergunto se fez isso porque realmente me amou, ou se apenas para me possuir e descartar. Me sentia encantada e apavorada ao mesmo tempo. Peguei a coisa mais simples que consegui encontrar, uma camisola de algodão macio, e recuei para o banheiro. O chuveiro estava escaldante, a pressão da água quase dolorosa contra minha pele. Fiquei sob o jato até meus dedos enrugarem, até o vestido barato que tinha usado jazer num monte encharcado no piso de azulejo, até não conseguir distinguir se a umidade no meu rosto era água ou lágrimas. Quando finalmente saí, enrolada numa toalha envolvente e macia, encontrei uma bandeja na mesinha de cabeceira. Sopa, ou algo que cheirava a legumes e ervas, pão ainda quente, um copo de vinho tinto, um bilhete em caligrafia elegante. Você não jantou. Não deveria ter tocado. Deveria ter jogado contra a parede. Recusado esta pequena gentileza, como deveria recusar tudo sobre esta situação. Em vez disso, sentei na beira da cama e comi até não sobrar nada, de repente faminta. A sopa tinha gosto de comida de mãe. O pão derretia na minha língua. O vinho me aqueceu por dentro, afrouxando os nós nos meus ombros. Odiei que fosse bom. Odiei que ele soubesse que eu estava com fome, que tinha antecipado esta necessidade como antecipou todo o resto. Tinha acabado de colocar a bandeja vazia de lado, quando meu celular vibrou. Meu pai. Isa, amor, você está bem? Ele te machucou? Estou bem. Mantive minha voz baixa, consciente de que os homens de Rafael estavam em algum lugar neste apartamento, que paredes podiam ter ouvidos. Estou em um apartamento no centro. Disse que é para minha proteção. Proteção? A risada do meu pai foi amarga. Ele quer você, Isa. Quer você desde antes de qualquer coisa disso com o Lucas acontecer. Eu deveria ter visto ele chegando. Deveria ter te protegido melhor. O que você quer dizer com desde antes? Minha mão apertou o telefone. Por quanto tempo você soube sobre ele? Silêncio se esticou pela linha. Então, 6 meses. Talvez 7. Um dos homens dele me abordou, fez perguntas sobre você. Sua rotina, seus hábitos, onde você gosta de passar tempo. Achei que estava te investigando por causa do Lucas, garantindo que seu irmão não estava se envolvendo com as pessoas erradas. Quando entendi o que estava realmente acontecendo, você já estava encontrando ele no café. O mundo inclinou de novo. Você sabia? Sabia que eu estava me encontrando com Rafael Andrade e não disse nada? O que eu podia dizer? Que o homem mais poderoso da cidade estava cortejando minha filha? Isso teria feito você correr direto para ele só para me contrariar. Sua voz quebrou. Pensei que se ficasse quieto, se deixasse seguir seu curso, ele perderia o interesse. Homens como ele sempre perdem. Mas então o Lucas roubou. Terminei, minha voz oca. E de repente Rafael tinha a desculpa perfeita para pegar o que queria. Estou me movimentando para te resgatar. Fiz ligações. Procurei contatos antigos. Só aguente firme, amor. Não deixe ele se aproximar de você. Me promete. Olhei ao redor do quarto. Para as roupas que ele escolheu. A comida que mandou. O cuidado embrulhado em aprisionamento. Tenho que ir, pai. Isa. Desliguei. Desliguei o telefone. Coloquei na mesinha de cabeceira e encarei a tela escura até minha visão embaçar. O sono deveria ter sido impossível, mas a exaustão me puxou para baixo como uma correnteza. Sonhei com cafeterias e chuva, com beijos que tinham gosto de promessa, com mãos que tocavam com reverência antes de fecharem punhos. A manhã chegou com luz do sol jorrando através de janelas que eu não tinha me preocupado em cobrir. Acordei desorientada, momentaneamente esquecendo onde estava até a memória voltar como uma onda. O apartamento de Rafael. A prisioneira de Rafael. O plano que Rafael que tinha orquestrado muito antes de eu saber seu nome. Alguém tinha deixado roupas enquanto eu dormia.
Jeans escuro, um suéter macio. A eficiência disso fez minha pele arrepiar. Me vesti rapidamente, mesmo sabendo que estava colocando roupas que ele tinha escolhido, cobrindo meu corpo na armadura que ele próprio providenciou. O cheiro de café me atraiu pelo corredor. Encontrei Rafael na cozinha, apoiado contra um balcão de mármore com uma xícara de café na mão. Ele usava calças escuras e uma camisa branca com as mangas enroladas até os cotovelos, revelando antebraços marcados com músculos fortes e sedutores e uma tatuagem que não conseguia distinguir direito. Seu cabelo ainda estava úmido do banho. Ele olhou para cima quando entrei e algo em sua expressão suavizou. Café? Gesticulou para uma máquina. Lembro como você gosta. Posso fazer meu próprio café. Mas me movi em direção à máquina de qualquer forma, porque cafeína parecia necessária para qualquer que fosse este dia. Há regras que precisamos discutir. Ele pousou sua xícara. Limites que vão te manter segura e tornar esse acordo suportável para nós dois. Acordo? Ri sem humor. É assim que estamos chamando o sequestro agora? Prefiro custódia protetora. Um fantasma de sorriso tocou seus lábios. Mas chame do que te ajudar a dormir à noite. Não dormi. A mentira saiu fácil. Era uma luta entre minha mente, meu orgulho e meu coração traidor e apaixonado. Passei a noite toda planejando como escapar. Chegou em algo viável? Ele soou genuinamente curioso. Não. Adicionei açúcar ao meu café. Observei dissolver. As janelas não abrem. A porta é vigiada. E mesmo se conseguisse sair do prédio, para onde eu iria? De volta para a casa do meu pai, onde os Almeida estão vigiando? Para amigos que seriam colocados em perigo só por falarem comigo? Estou presa, do jeito que você queria. Você está protegida, corrigiu. Há diferença. Me conte as regras. Me virei para encará-lo, xícara de café apertada entre minhas mãos como linha de vida. Me conte como esta prisão opera. Sua mandíbula apertou. Você tem livre acesso dentro do apartamento. Meus homens não vão entrar no seu quarto a menos que haja emergência. Pode usar a academia, a biblioteca, a sala de mídia, qualquer coisa que precisar, livros, materiais de arte, o que for, será providenciado. Um médico virá semanalmente para garantir que está saudável. E se eu quiser sair? Dependendo para onde você pode. Comigo ou com 2 dos meus guardas. Nunca sozinha. Ele se moveu para mais perto, sua presença preenchendo o espaço entre nós. Não estou te mantendo presa, Isabela. Mas não vou deixar você morrer por causa dos erros do seu irmão também. Que nobre! As palavras tinham gosto de ácido. E quanto ao meu pai? Minha vida? Meu trabalho? Seu pai está sendo vigiado e cuidado. Vamos garantir a segurança dele contanto que coopere. Quanto ao seu trabalho... Ele pausou. Você era barista numa cafeteria ganhando salário mínimo. Depositei 6 meses de salário na sua conta como compensação pela interrupção. A rejeição casual da minha vida, a redução de tudo o que eu era a um valor em dinheiro, fez raiva florescer quente no meu peito. Você acha que pode simplesmente me comprar? Substituir minha existência com dinheiro e roupas caras e... Acho que posso te manter viva. Sua voz endureceu. O que é mais do que seu pai conseguiria fazer. Mais do que você estava conseguindo sozinha. Eu estava bem antes de você se infiltrar na minha vida fingindo ser alguém que não era. Você estava sobrevivendo. Ele pousou sua xícara com força suficiente que o som rachou pela cozinha. Trabalhando num emprego sem saída, sustentando um pai que apostou o dinheiro da sua faculdade, sonhando com galerias de arte em cidades que nunca veria porque estava ocupada demais sendo a salvadora de todo mundo. Isso não é estar bem, minha cara. A verdade doeu pior que qualquer tapa, mas ainda assim não gostei da maneira como ele colocou. Então o quê? Você está me resgatando? É essa a história que conta a si mesmo? Estou te reivindicando. Sua mão disparou, pegou meu pulso, me puxou perto o suficiente para que eu pudesse ver as manchas douradas em suas íris de novo. Vi algo que queria, e peguei. É isso que sou. O que sou. E sim,
Vou te manter segura no processo. Mas não confunda proteção com generosidade. Isso é egoísmo puro. Meu pulso martelou contra seus dedos. O que você quer de mim? Tudo. A palavra foi mal um sussurro. Seu tempo, sua atenção, sua confiança. E quando estiver pronta, quando parar de me odiar tempo suficiente para lembrar por que costumava sorrir quando eu entrava naquela cafeteria, quero todo o resto também. Nunca vou parar de te odiar. Vamos ver. Ele soltou meu pulso. Recuou. Uma professora chegará esta tarde. Você mencionou querer terminar seu curso. Consegui uma instrução privada em História da Arte. Quantos cursos quiser. O gesto deveria parecer manipulador como todo o resto. Em vez disso, pareceu como se ele tivesse alcançado dentro do meu peito e puxado sonhos que enterrei anos atrás. Por quê? Porque você merece aprender. Crescer. Se tornar quem quer que teria sido se a vida não tivesse te espancado. Ele pegou seu paletó de uma cadeira próxima. Tenho negócios hoje. Vou sair até o anoitecer. Marco ficará com você. Um dos meus homens. Foi instruído a não se envolver a menos que você inicie conversa. Tente não fazer nenhuma besteira. Para onde você vai? Algo perigoso brilhou em seus olhos. Lembrar seu irmão que ações têm consequências. Não se preocupe, não vou matá-lo ainda, mas ele precisa entender o que custou a você com sua ganância. Espere, mas ele já estava se movendo em direção à porta, já me deixando sozinha com meu café e minha confusão, e a terrível percepção de que parte de mim, alguma pequena parte traidora, estava aliviada que ele não fosse machucar o Lucas. A porta fechou atrás dele com um clique suave. Fiquei na cozinha cercada por mármore e cromo e luz da manhã. Prisioneira em meus próprios pensamentos e sentimentos, sem saber se me sentia cuidada e valorizada ou como mercadoria comprada. Porque parte de mim via dentro daqueles olhos, o Rafa que me conquistou, que me entendia, que fazia meu dia melhor, por quem me apaixonei, o dono do beijo que me fazia sonhar. E outra parte, confusa em igual parte, se sentia traída e usada por esse homem poderoso que decide o que quer e simplesmente pega. A professora chegou às 2 em ponto. Uma mulher na casa dos 50 com olhos gentis e cabelo grisalho puxado num coque arrumado. Ela se apresentou como doutora Helena Costa, professora emérita da universidade que um dia sonhei em frequentar. A ironia não passou despercebida. Rafael tinha trazido a montanha até mim, já que não podia ir até a montanha. Sentamos no que Rafael chamava de biblioteca, uma sala forrada do chão ao teto com livros que pareciam realmente lidos, em vez de decorativos. Textos de história da arte que faziam meus dedos coçarem para tocá-los. Primeiras edições encantadoras. O Sr. Andrade me diz que você tem interesse particular em arte modernista brasileira. Doutora Helena disse, arranjando seus materiais na mesa de mogno entre nós. Especificamente os grandes nomes. Ele diz um monte de coisas a todo mundo. Não consegui conter a amargura da minha voz. Ela me olhou por cima dos óculos de leitura, algo como entendimento em sua expressão. Conheço Rafael desde que ele era menino. Sua mãe era benfeitora das artes. Ela financiou minha pesquisa por anos antes de falecer. Ele não é um homem fácil, mas também não é desonrado. Honra? Ri sem humor. É assim que estamos chamando isso? Estou chamando de complicado. Ela abriu um livro grosso, revelando fotografias brilhantes de pinturas que só tinha visto em tela de computador. Mas não estamos aqui para falar sobre Rafael? Ou estamos? Estamos aqui para discutir o uso de cores vibrantes da Anita Malfatti e por que revolucionou a pintura brasileira, a menos que prefira desperdiçar nosso tempo sentindo pena de si mesma. A repreensão afiada me pegou de surpresa. Então, apesar de tudo, senti o canto da minha boca contrair. Anita era revolucionária porque desafiou as convenções acadêmicas da época. Trouxe expressionismo alemão para o Brasil quando isso era considerado escandaloso. Aí está. Esse é o fogo que me disseram para esperar. Doutora Helena sorriu. Agora, vamos começar com a boba. Me diga o que você vê.
Por 3 horas, me perdi em arte e análise, em discussões sobre luz e cor e as técnicas revolucionárias que mudaram a pintura para sempre. Doutora Helena era brilhante, desafiadora, nunca condescendente apesar das lacunas na minha educação formal. Ela me tratou como uma verdadeira acadêmica, e me vi respondendo com um entusiasmo que pensava estar morto. Quando finalmente arrumou seus materiais, ela pausou na porta. Mesma hora, quinta-feira. Estarei aqui. Onde mais eu estaria? Não é como se tivesse outros planos. Respondi, insistindo em ser desagradável. Rafael mencionou que você desenhava. Ela puxou um pacote embrulhado de sua bolsa. Estes são lápis profissionais, carvão, papel, melhor que guardanapos. Fiquei surpresa com a lembrança que suas palavras me trouxeram. Melhor que guardanapos. Afastei os pensamentos e peguei o pacote com mãos trêmulas. Obrigada. Agradeça a ele. Foi quem percebeu o que você precisava. Ela saiu antes que eu pudesse responder. Seus passos ecoando pelo corredor. Desfiz o embrulho devagar, reverentemente. Os materiais dentro eram de alta qualidade, do tipo que eu cobiçava em lojas de arte, mas nunca podia justificar comprar. Cada lápis tinha peso perfeito na minha mão. O papel era grosso, texturado, implorando para ser marcado. Marco, o guarda-costas, observava de sua posição perto da janela, enquanto espalhava tudo pela mesa de centro. Ele era jovem, talvez 25, com o tipo de beleza sem graça que o tornava instantaneamente esquecível. Perfeito para alguém que precisava se misturar em multidões. Você desenha? Ele perguntou, quebrando horas de silêncio. Olhei para cima, surpresa que tivesse falado. Às vezes, quando não consigo dormir ou pensar direito. O chefe tem alguns dos seus desenhos emoldurados no escritório dele. Ele mudou o peso, desconfortável. Da cafeteria, os que você deixava para trás em guardanapos. Meu estômago caiu. O quê? A garçonete costumava coletar depois que você saía, dar a ele. Ele tem uns 20 deles. Desenhos de rostos, prédios, esse tipo de coisa. Marco deu de ombros. Pareceu estranho para mim, mas ele disse que ajudavam a entender como você via o mundo. Larguei o lápis que estava segurando, de repente eufórica. Ele os manteve. Teve eles esse tempo todo. Manteve. Emoldurou. Olha para eles quando acha que ninguém está observando. A expressão de Marco era cuidadosamente neutra. Pelo que vale, acho mesmo que ele se importa com você. Ele é obcecado. A palavra teve gosto de veneno. Marco não discordou. Mas há coisas piores do que ser a obsessão de um homem que queimaria o mundo para te manter segura. Isso não é romântico. É aterrorizante. Não pode ser os dois? Ele se moveu em direção ao corredor. Vou verificar o perímetro. Fique aqui dentro. Quando ele saiu, peguei um lápis e comecei a desenhar sem pensar. Linhas se tornaram curvas. Curvas se tornaram um rosto. Olhos escuros, mandíbula forte, boca cruel que me beijou como se eu fosse oxigênio. Antes que percebesse, Rafael me encarava da página, renderizado em carvão e sombra. Deveria ter rasgado. Em vez disso, assinei com uma selvageria que rasgou o papel. Então comecei outro, ainda imersa na lembrança dele ter guardado os desenhos dos nossos encontros. O que realmente eu representava para esse homem que meu coração não queria deixar de amar? Rafael voltou quando o sol se punha, pintando o apartamento em tons de âmbar e sangue. Ouvi sua voz primeiro, baixa e controlada, falando com alguém no telefone. Então passos. O som de seu paletó sendo descartado. O tilintar de gelo num copo. Fiquei na biblioteca, cercada por desenhos que passei a tarde criando. Rostos, mãos, detalhes arquitetônicos da memória. E no centro, um esboço que não consegui me forçar a esconder. Rafael dormindo, imaginado. Vulnerável de um jeito que nunca o tinha visto. Você foi produtiva. Sua voz veio da porta me fazendo pular. Ele tinha afrouxado a gravata,
enrolado às mangas. Havia sangue no punho. Só uma mancha, mal visível, mas inegavelmente vermelha. De quem é esse sangue? Me levantei, colocando a mesa entre nós. Ele olhou para baixo, notou a mancha e franziu a testa. Não do seu irmão, se é disso que está preocupada. Um dos sócios dele achou que podia negociar. Estava errado. Você o matou. Ainda não. Só quebrei o braço dele e o mandei de volta aos Almeida com uma mensagem sobre respeitar limites. Rafael se moveu para dentro da sala, seu olhar varrendo os desenhos espalhados em cada superfície. Matá-lo teria começado uma guerra. Prefiro soluções mais elegantes. Ele parou quando alcançou o esboço dele dormindo. Pegou com dedos cuidadosos. Estudou na luz que sumia. Algo mudou em sua expressão. Algo honesto e desprotegido que fez minha respiração prender. É assim que você me vê? Perguntou calmamente. Em paz. Seguro. É como imagino que você pareceria se alguma vez baixasse a guarda. A honestidade me surpreendeu. O que imagino que é nunca. Baixo minha guarda com você. Ele pousou o desenho de lado, se moveu para mais perto. Naquela cafeteria toda terça e quinta por 6 meses. Aquelas foram as únicas horas na minha semana quando não era Rafael Andrade, chefe de organização criminosa. Era só Rafa, um homem tomando café com uma mulher que o fazia esquecer porque aprendeu a ser duro. Você mentiu sobre seu nome. Só não te falei o nome inteiro, mas você deve ter imaginado que Rafa era um apelido para Rafael. Contei a verdade sobre todo o resto. Outro passo mais perto. Quando disse que você era linda, aquilo foi verdade. Quando disse que pensava em você constantemente, aquilo foi verdade. Quando te beijei na chuva e disse que nunca quis nada mais do que continuar te beijando, aquilo foi a coisa mais verdadeira que já falei. Então por que você desapareceu? A pergunta se rasgou de mim. Por que me beijou daquele jeito e então sumiu sem uma palavra? Me deixou pensando no que tinha feito de errado para você sumir? Ele parou a centímetros de distância. Perto o suficiente para que eu pudesse sentir o cheiro devastador dele misturado com pólvora, talvez. Porque estava me apaixonando por você. E amor torna homens fracos. Torna-os vulneráveis. E não podia me dar ao luxo de vulnerabilidade quando estava planejando despedaçar sua família para chegar ao seu irmão. Então você escolheu vingança sobre... Não consegui terminar. Sobre nós. Quase disse. Mas nunca houve um nós. Nunca houve. Escolhi sobrevivência. Sua mão subiu, dedos roçando ao longo de minha mandíbula. Minha organização, minhas responsabilidades, o peso de gerações de Andrades que construíram esse império em sangue e lealdade. Escolhi dever sobre desejo. Mas nunca parei de pensar em você. Nunca parei de planejar como te faria minha assim que o caos se acalmasse. E o Lucas só te deu a desculpa perfeita. O Lucas forçou minha mão mais cedo do que eu queria. Seu polegar traçou meu lábio inferior. O toque elétrico. Tinha planejado esperar. Cortejar você adequadamente uma vez que a dívida do seu irmão fosse resolvida. Mas quando os Almeida colocaram preço na cabeça da sua família, tive que agir. Tive que te levar para algum lugar onde pudesse te proteger. Agradeço por me proteger. Mas ainda assim, isso é possessão. Sim, ele não negou. Possuo o que valorizo. E Isabela, eu valorizo você mais que qualquer outra coisa no meu mundo. Mais que dinheiro, mais que poder, mais que o império que meu pai morreu construindo. Sua outra mão subiu para enquadrar meu rosto, me mantendo parada enquanto aqueles olhos escuros perfuravam os meus. Sei que você me odeia, sei que acha que sou um monstro, mas sou o monstro que vai te manter viva, que vai te dar tudo o que sempre sonhou, que vai te adorar como as obras-primas modernistas que você ama. Você não pode me comprar, nem com professoras magníficas, nem com materiais de arte, nem com palavras bonitas. Não estou tentando te comprar. Sua testa tocou a minha. Estou tentando te mostrar que a vida que estou oferecendo não é uma gaiola. É liberdade. Liberdade para ser quem quer que queira ser
sem se preocupar com dinheiro ou segurança ou as falhas do seu pai. Liberdade seria me escolher, me deixar ir. Esse tipo de liberdade só te faria ser morta. Sua voz endureceu. Os Almeida têm olhos em todo lugar. A casa do seu pai está sob vigilância. Seus amigos estão sendo observados. O único lugar que você está segura é aqui, comigo. Que conveniente para você. Conveniente teria sido deixar você morrer e usar seu cadáver como uma mensagem para seu irmão. A brutalidade da declaração me fez estremecer. Conveniente teria sido nunca entrar naquela cafeteria, nunca aprender que você toma café com 2 açúcares, nunca te beijar na chuva. Em vez disso, compliquei minha vida inteira, porque não conseguia parar de pensar em como você olhava para pinturas, como se guardassem os segredos do universo. Ele recuou, passou uma mão pelo cabelo. O primeiro sinal de frustração que vi dele. Quer honestidade? Aqui está a honestidade. Sou obcecado por você. Tenho sido desde o momento em que te vi. Quebrei regras, coloquei alianças em perigo, gastei recursos que deveriam ter ido para outros lugares. Tudo para criar uma situação onde pudesse te manter perto. Isso não é racional. Não é inteligente. Foi a maior burrice que eu já fiz. Então você admite. Nunca neguei o que sou. Ele se moveu para a janela, encarou as luzes da cidade começando a cintilar na escuridão. Sou um monstro que comanda um império construído em medo e violência, mas também sou um homem que memorizou cada traço seu, que te ouviu falar por horas sem ficar entediado, que guardou cada desenho que você deixou para trás porque eram pedaços da sua alma renderizados em grafite. Queria odiá-lo, precisava odiá-lo, mas a exaustão em sua voz, a tensão em seus ombros, o jeito que tinha acabado de se despir com confissão, tornava-o humano de um jeito que não conseguia reconciliar com o chefe do crime que orquestrou meu sequestro. Eu te desenhei. As palavras saíram mal acima de um sussurro. Esta tarde, várias vezes. Disse a mim mesma que estava tentando te entender, mas na verdade estava só... Só o quê? Ele se virou, e a vulnerabilidade em sua expressão roubou minha respiração. Lembrando. Envolvi os braços ao redor de mim. Lembrando do Rafa, o homem que me fazia rir, que escutava como se o que eu dissesse importasse, que me beijou como se eu fosse especial. Esse homem ainda está aqui. Rafael cruzou de volta para mim em um único segundo, embaixo da violência e das jogadas de poder e do mal necessário. Rafa sempre foi só Rafael fingindo que podia ser normal por algumas horas por semana. Mas Rafa era uma mentira. Rafa era a verdade sem contexto. Suas mãos enquadraram meu rosto de novo, inclinando meu queixo para que não tivesse escolha se não encontrar seus olhos. Cada palavra que ele falou para você foi real. Cada toque. Não sei o que você quer de mim. Minha voz quebrou. Tempo. Seu polegar limpou uma lágrima que não percebi ter caído. Quero tempo para você ver que não sou seu inimigo. Tempo para você entender que tudo o que fiz foi porque não suportava o pensamento de um mundo onde você não me pertencesse. Pessoas não são pertences. Você está certa. Ele se inclinou, seus lábios roçando minha testa num gesto tão terno que fez meu peito doer. Mas você é minha de qualquer jeito. Tem sido desde aquele primeiro momento na galeria. E eu sou seu, quer me queira ou não, quer acredite ou não. Ele recuou antes que eu pudesse responder, antes que pudesse processar a confissão ou o jeito que meu coração traidor tinha tropeçado em suas palavras. O jantar estará pronto em 1 hora. Vista algo confortável. Vamos comer no terraço hoje à noite. Não quero jantar com você. Então sente em silêncio enquanto eu como e observo as luzes da cidade. Ele se moveu em direção à porta, pausou. Mas você vai sentar comigo de qualquer forma porque parte de você está curiosa. Parte de você lembra das tardes de terça-feira e beijos encharcados de chuva. Ele saiu antes que eu pudesse negar. Me deixou parada entre desenhos espalhados e as ruínas da minha certeza, imaginando quando exatamente tinha parado de estar completamente segura de que queria escapar. Vesti as roupas confortáveis que ele sugeriu. Calça de linho macia
e suéter de cachemir que parecia uma nuvem contra minha pele. Disse a mim mesma que estava escolhendo jantar com ele porque seria bobagem fazer greve de fome. Não porque parte de mim queria ver o que ele tinha planejado. O terraço estava transformado. Luzes de cordão penduradas acima, lançando tudo em âmbar quente. Uma mesinha pequena tinha sido arrumada para 2. Linho branco e copos de cristal pegando a luz. Além da grade, a cidade se espalhava abaixo de nós como um tapete de estrelas. Perto o suficiente para tocar, mas impossivelmente distante. Rafael estava parado na beira, uma mão na grade, seu perfil afiado contra o céu escurecendo. Usava calças escuras e suéter carvão que o fazia parecer mais jovem, menos perigoso. Quase só Rafa de novo. É lindo, disse antes que pudesse me parar. Ele se virou, e algo em sua expressão suavizou. Pensei que gostaria de apreciar a vista. Você mencionou uma vez que se sentia presa pela cidade. Aqui em cima, você está acima de tudo. Ainda presa, no entanto. Mas as palavras faltaram mordida. Semântica. Ele puxou uma cadeira para mim, esperou. Depois de um momento de hesitação, sentei. Ele empurrou a cadeira com precisão cuidadosa, seus dedos brevemente roçando meus ombros. O jantar chegou, pratos de massa que cheiravam a. A comida era caseira. Eu podia dizer pelas formas irregulares dos raviolis, a qualidade rústica do molho. Você fez isso? Perguntei surpresa. Minha mãe me ensinou a cozinhar. Rafael serviu vinho em ambos os copos. Ela dizia que um homem que não conseguia se alimentar não era homem de verdade. Então sim, ravioli de abóbora com manteiga de sálvia. Você mencionou que era seu favorito uma vez. Claro que ele lembrou. Ele lembrava de tudo. Comemos em silêncio por vários minutos. Os únicos sons o tilintar de talheres e o zumbido distante de tráfego lá embaixo. A massa estava perfeita. Macia, saborosa, feita com um cuidado que falava de prática e paciência. Tinha gosto de conforto, como lar. Como coisas que perdi quando minha mãe morreu. Doutora Helena diz que você é muito talentosa. Rafael disse finalmente. Ela acha que com instrução adequada, você poderia buscar um doutorado se quisesse. E o que quero é relevante. O que você quer é a única coisa que me importa. Ele pousou o garfo, recostou na cadeira. Nomeie. Qualquer coisa dentro do meu poder para te dar é seu. Liberdade. Além disso, sua mandíbula apertou. Já expliquei por que não posso. Então você é mentiroso. Empurrei meu prato. A comida de repente sem gosto. Diz que o que eu quero importa, mas só se alinhar com o que você já decidiu. Isso não é se importar, Rafael. Você está certa. A admissão me surpreendeu. Sou controlador, possessivo, e com você... Ele parou, passou uma mão pelo cabelo. Com você, estou aterrorizado porque pela primeira vez na vida, quero algo que não posso forçar, não posso comprar, não posso manipular. O que você quer? Disparei ainda envolva na minha farsa de raiva e orgulho. Você. Simples, direto, devastador. Não sua submissão. Quero que olhe para mim do jeito que olhava antes. Quero que sorria quando eu entro numa sala em vez de calcular rotas de fuga. Quero... Sua voz ficou rouca. Quero que me queira de volta. A vulnerabilidade na confissão dele fez meu peito apertar. Você não pode me forçar a te amar. Eu sei. Ele se levantou, se moveu para a grade, encarou a cidade. É por isso que estou tentando algo em que não sou bom. Paciência. Deixar você vir até mim em vez de pegar o que quero. Vai contra cada instinto que tenho. Juntei-me a ele na grade, deixando espaço entre nós. O ar noturno estava fresco, carregando cheiros da cidade. Escapamento e comida e vida acontecendo lá embaixo. Me conte sobre sua mãe. A mudança de assunto fez ele me olhar, surpresa cintilando através de suas feições. Por quê? Doutora Helena a mencionou. Porque você aprendeu a cozinhar com ela. Porque toda vez que fala sobre ela, sua voz muda.
Envolvi os braços ao redor de mim. Porque estou tentando entender você, Rafael Andrade. Ele ficou quieto por um longo momento. Então, o nome dela era Beatriz. Ela era professora de História da Arte antes de casar com meu pai. Foi como conheci doutora Helena. Ela amava a arte moderna brasileira, falava português, francês e inglês. Podia citar Drummond de memória. Um fantasma de sorriso tocou seus lábios. Meu pai me deu o nome Rafael porque ela adorava os pintores renascentistas. Achava romântico. O que aconteceu com ela? AVC. Súbito e letal. Suas mãos apertaram a grade. Eu tinha 15, velho o suficiente para entender morte, jovem o suficiente para ser destruído por ela. Meu pai se jogou nos negócios depois. Ficou mais duro, mais cruel. Me ensinou que amor era fraqueza, que se importar com qualquer coisa te tornava vulnerável. Mas você não acreditou nele. Tentei. Ele se virou para me encarar. Construí muros, mantive todos à distância. Me convenci de que estava melhor sozinho. E então entrei numa galeria e vi você. E parece que meu mundo girou. E cada muro que construí desmoronou como se fossem feitos de papel. Isso não é amor, é obsessão. Minha mãe costumava dizer que o português não distingue bem entre os dois. Há amor e há querer, mas nada que capture o espaço entre. O desejo consumidor que é tanto puro quanto possessivo. Ele estendeu a mão. Afastou um fio de cabelo de trás da minha orelha. Seja lá o que isso é. É maior que querer. Mais perigoso que amor simples. É o tipo de sentimento que começa guerras. Deveria ter me afastado. Em vez disso, me peguei me inclinando no toque dele, meu corpo traindo cada pensamento racional, meu orgulho cedendo ao coração. Não sou um país para ser conquistado. Não. Seu polegar traçou-me amassando o rosto. Você é a obra-prima que roubaria do museu se pensasse que poderia te manter na minha parede. O poema que memorizaria se pensasse que poderia te carregar no bolso. A música que aprenderia a tocar se achasse que música pudesse capturar o que sinto quando você olha para mim. Essa cantada é ridícula. Nós dois rimos. Estou desesperado. Sua testa tocou a minha. Absoluta, pateticamente desesperado por qualquer sinal de que você não me odeia completamente. Que alguma parte pequena de você lembra como éramos bons juntos naquela cafeteria. Nunca estivemos juntos. Aquilo foi tudo fingimento. Foi o mais honesto que já fui. Suas mãos enquadraram meu rosto. Cada riso, cada história, cada momento que te ouvi falar sobre seus sonhos, aquilo foi real. Mais real que qualquer outra coisa na minha vida. O beijo aconteceu antes que eu pudesse pensar. Antes que pudesse lembrar todas as razões pelas quais era uma ideia terrível. Seus lábios encontraram os meus com uma delicadeza que contradizia tudo o que sabia sobre ele. Uma reverência que fez meus joelhos fraquejarem. Ele tinha gosto de vinho e desejo. Como memória e possibilidade. Como cada tarde de terça-feira condensada num único momento perfeito. Retribuí o beijo. Deus me ajude. Retribuí com 3 meses de perguntas e raiva e saudade confusa. Minhas mãos se fecharam em seu suéter, puxando-o mais perto mesmo quando minha mente gritava que isso estava errado. Isso era exatamente o que ele queria. Isso era eu me rendendo. Ele fez um som baixo na garganta. Algo entre um gemido e uma prece. Sua mão deslizou para meu cabelo, inclinando minha cabeça para aprofundar o beijo. Não era nada como aquele primeiro beijo na chuva. Aquele tinha sido tentativo, questionador. Isso era reivindicação e confirmação. Possessão e rendição, tudo de uma vez. Quando finalmente nos separamos, ambos respirando pesado, seus olhos tinham ficado quase pretos de desejo. Me diga para parar. A palavra travou na minha garganta. Me diga para parar, Isabela, porque se não disser, vou continuar te beijando. Vou te carregar lá para dentro e passar a noite inteira te mostrando exatamente quanto te quis. Quanto tempo sonhei em te ter na minha cama, na minha casa, na minha vida permanentemente.
A imagem que suas palavras conjuraram mandou calor se acumulando baixo no meu ventre. Mas a realidade voltou. Minha razão lutando contra meu amor. A manipulação surgindo. As mentiras. O fato de que eu havia sido levada contra minha vontade. Pare. Ele me soltou imediatamente. Recuou com esforço visível. Sua respiração estava irregular. Suas mãos fechadas ao lado do corpo. Ok. Encarei-o, surpresa. Você disse pare. Eu parei. Ele se afastou, agarrou a grade como se fosse a única coisa o mantendo de pé. Sou muitas coisas, Isabela, mas não te forçaria a isso. Quando vier para minha cama, e eventualmente irá, será porque escolheu. Porque me quer tanto quanto eu te quero. Isso nunca vai acontecer. Vamos ver. Ele olhou de volta para mim, e o calor no olhar dele fez minha respiração prender. Vá para dentro. Vá para seu quarto. Tranque a porta se te fizer sentir mais segura. Mas saiba que estarei acordado 3 portas mais adiante, pensando no jeito que acabou de retribuir meu beijo. O jeito que suas mãos me puxaram mais perto. O jeito que respondeu como se estivesse esperando por isso tanto quanto eu. Eu te odeio. Eu sei. Seu sorriso foi triste. Lindo. Mas me beijou de qualquer jeito, e uma hora você vai cansar de lutar contra isso. Fugi. Não havia outra palavra para isso. Praticamente corri de volta para dentro, pelo corredor, para dentro do meu quarto onde tranquei a porta com mãos trêmulas. Pressionei minhas costas contra ela e tentei acalmar meu coração acelerado. Ele estava certo. Eu tinha retribuído o beijo. Eu queria continuar beijando. Queria muito mais que um beijo. E isso me aterrorizava mais que qualquer outra coisa. As próximas 3 semanas passaram numa rotina estranha. Doutora Helena vinha 2 vezes por semana, enchendo minha cabeça com história da arte e teoria crítica. Rafael mantinha distância, na maior parte. Aparecia para jantar e encontros ocasionais na biblioteca, mas nunca pressionando, nunca exigindo mais que conversa. Marco e os outros guardas se tornaram presenças familiares, sentinelas silenciosas que garantiam que meu aprisionamento permanecesse confortável. Desenhei constantemente. Enchi caderno após caderno com rostos e mãos e detalhes arquitetônicos da memória. E sim, mais desenhos de Rafael. Dormindo, lendo, parado na janela com seu café. Disse a mim mesma que era estudo artístico. Sabia que estava mentindo. Meu pai ligava semanalmente. Cada conversa era a mesma. Promessas de que estava trabalhando para me tirar de lá. Súplicas para que eu me mantivesse forte. Desculpas que pareciam cada vez mais ocas. Lucas tinha roubado 5 milhões e desaparecido. Os Almeida queriam sangue, e eu estava presa no meio de uma guerra que não comecei. O 22º dia do meu cativeiro começou como todos os outros. Café com Rafael na cozinha. Tínhamos caído no hábito de compartilhar manhãs, conversando sobre arte ou livros ou nada. Ele me fazia rir mesmo que eu lutasse contra. Me lembrava por que tinha me apaixonado por Rafa, em primeiro lugar. Há algo que quero te mostrar, disse ele enquanto enxaguava minha xícara. Se estiver disposta. É a parte onde você revela a masmorra. Seus lábios se contraíram num sorriso sedutor. Sem masmorra. Só algo que acho que vai apreciar. Teríamos que sair do apartamento. Larguei a xícara devagar. Você está pedindo permissão? Estou perguntando se confia em mim o suficiente para entrar num carro comigo. Ele segurou meu olhar. Sei que não dei razão para isso, mas prometo que não estou te levando para algum lugar perigoso. Estou te levando para algum lugar lindo. Cada instinto gritava para recusar. Mas eu tinha estado neste apartamento por 3 semanas, encarando as mesmas paredes, sentindo meu mundo encolher a cada dia que passava. E Deus me ajudasse. Eu confiava nele. Não completamente, não racionalmente, mas o suficiente. Ok. Surpresa cintilou através de seu rosto. Ok? Ok. Me leve para algum lugar lindo. Encontrei seus olhos.
Mostre-me que você não é só uma gaiola embrulhada em boas intenções. A viagem levou 40 minutos. Saindo da cidade para interior que mal reconheci, Rafael dirigiu ele mesmo. Sem guarda-costas à vista, embora suspeitasse que seguiam à distância. Não falamos muito. Apenas existimos em silêncio confortável, enquanto o MPB tocava suavemente pelos alto-falantes. Finalmente parou em frente a portões que se abriram automaticamente, revelando uma entrada longa forrada com jabuticabeiras. No fim estava uma casa de fazenda. Pedra antiga, rosas trepadeiras, janelas que brilhavam no sol da manhã como promessas. O que é este lugar? Perguntei quando ele me ajudou a sair do carro. A casa da minha mãe. E ele manteve minha mão na dele enquanto caminhávamos em direção à entrada. Ela herdou da família dela. Depois que morreu, meu pai não suportava visitar. Então ficou vazia por anos até que a restaurei. Dentro, a fazenda era um casamento perfeito de antigo e novo. Afrescos originais nos tetos, comodidades modernas escondidas discretamente. Mas o que me fez ofegar foi a arte. Pinturas cobriam cada parede. Obras-primas modernistas brasileiras que só tinha visto em livros didáticos. Essas não podem ser originais. Algumas são. Outras são as melhores falsificações que o dinheiro pode comprar. Ele observou meu rosto enquanto me movia de pintura para pintura, bebendo detalhes que tinha memorizado de fotografias. Tenho colecionado desde os 20, construindo a galeria que minha mãe sempre sonhou em ter. Isso é incrível. Parei em frente a uma Tarsila. Não a Baporu, mas a negra. Encarei a folha dourada e pinceladas delicadas até minha visão embaçar. Você me trouxe para um museu particular. Te trouxe para casa. Sua voz estava quieta atrás de mim. Esta fazenda, esta coleção, está tudo em estatuto legalmente vinculado ao seu nome. Tem estado desde o dia depois que te peguei. Me virei devagar. O quê? Se algo me acontecer, é seu. A fazenda, a arte, dinheiro suficiente para manter ambos pelo resto da sua vida. Ele se moveu mais perto. Te disse que o que você quer me importa. E você quer beleza, cultura, liberdade para estudar arte sem se preocupar com outras coisas. Então estou te dando. Por que você faria... Minha garganta fechou. Você mal me conhece. Conheço você melhor que qualquer outra pessoa na sua vida. Sua mão subiu, enquadrou meu rosto. Sei odeia manhãs, mas ama pôr do sol. Sei que sacrificaria tudo por pessoas que não merecem e sonha com cidades que acha que nunca verá. Conheço você, Isabela, e te amo. A confissão pairou entre nós. Enorme e aterrorizante. Você não pode me amar. Você me sequestrou. Eu disse quase que como um sussurro. Nem eu mesma acreditava mais naquelas palavras. Posso fazer os dois. Seu polegar traçou meu lábio inferior. Te amar e te aprisionar. Te adorar e te possuir. Querer sua felicidade enquanto sou egoísta o suficiente para te manter perto. Não sou um homem bom, mas sou um homem que te daria o mundo se me deixasse. Lágrimas escorreram pelas minhas bochechas. Isso é demais. Você vai me enlouquecer. Então pegue o que consegue aguentar e deixe o resto. Ele beijou minha testa, gentil e reverente. Fique aqui hoje. Explore a fazenda. Olhe as pinturas. E quando estiver pronta, voltamos. Mas saiba que este lugar é seu quando quiser. Como quiser. Ele começou a se afastar, mas minha mão disparou. Pegou seu pulso. Fique. A palavra saiu num sussurro. Me mostre tudo. Me conte sobre sua mãe e as peças que ela amava. O sorriso que se espalhou pelo rosto dele foi puro sol, transformando-o de perigoso para devastador. Sim. Ele entrelaçou os dedos com os meus. Vou te mostrar meu mundo, Isabela. Tudo por baixo da capa. Passamos o dia perdidos em arte e histórias. Ele me mostrou os favoritos de sua mãe, explicou proveniência e histórias de aquisição que eram provavelmente ilegais, mas inegavelmente fascinantes. Almoçamos num terraço com vista para vinhedos,
Bebemos vinho que tinha gosto de verão, conversamos sobre tudo e nada. E em algum lugar entre a Di Cavalcanti e a Portinari, entre o segundo e terceiro copo de vinho, parei de fingir que não sentia algo por ele. Parei de lutar contra a atração que existia desde aquele primeiro encontro na cafeteria. Parei de resistir à verdade de que tinha me apaixonando por ele em todas as suas versões. Quando me beijou em frente a uma pintura de Volpe representando bandeirinhas de festa junina, retribuí sem hesitação. Deixei ele me encostar na parede. Deixei suas mãos explorarem. Deixei-me apenas sentir em vez de pensar. Venha para a cama comigo, sussurrou contra meus lábios. Me deixe te mostrar como sonhei em te amar. Desta vez, não disse para ele parar. O quarto na fazenda era diferente do apartamento. Mais suave de alguma forma, com cortinas leves que filtravam a luz da tarde em algo dourado e onírico. As mãos de Rafael tremiam levemente quando desabotoou minha blusa. Cada movimento deliberado e cuidadoso, como se eu fosse uma das obras-primas lá embaixo que poderia quebrar se manuseada bruscamente. Podemos parar, murmurou contra meu pescoço, sua respiração quente na minha pele. A qualquer momento, só diga. Não pare. Minhas próprias mãos trabalharam em sua camisa, atrapalhando-se com botões até que ele ajudou, até que tecido caiu e pude traçar as linhas de músculo e tinta. Uma tatuagem completa no braço esquerdo, representando cenas de favelas do Rio transformadas em arte. Não ouse parar. O que aconteceu a seguir não foi nada como imaginei. Não houve violência, nenhuma possessão disfarçada de paixão. Em vez disso, ele me tocou como adoração. Me beijou como prece. Fez amor comigo com uma reverência que trouxe lágrimas aos meus olhos. Cada carícia pedia permissão. Cada movimento checava consentimento. Ele me deu controle mesmo quando me rendi. Me deixou marcar o ritmo mesmo quando nos guiou ambos mais alto. Depois, ficamos entrelaçados em lençóis que cheiravam a lavanda e sol. Minha cabeça em seu peito, onde podia ouvir seu batimento cardíaco lentamente voltando ao normal. Seus dedos traçaram padrões preguiçosos no meu ombro. Eu te amo, disse pela segunda vez. Ele pressionou as palavras no meu cabelo, na minha testa, nos meus lábios. Te amei desde aquela galeria. Eu sei. Inclinei minha cabeça para olhá-lo. Acho que parte de mim sempre soube. Mesmo quando tentei te odiar, mesmo quando queria te odiar, eu sempre te amei. Talvez minha alma conhecesse a sua antes da minha mente conseguir te alcançar. Muito poético para alguém que estuda arte visual. Mas seu sorriso era suave, desprotegido. Culpe, doutora Helena. Ela tem me feito ler poesia. Tracei a tatuagem no braço dele, seguindo as favelas, subindo o morro. Quando você fez isso? Depois que minha mãe morreu, 17 e estúpido, pensando que tinta poderia de alguma forma capturar luto de onde vim. Sua mão pegou a minha, pressionou plana contra seu bíceps. Minha mãe cresceu na favela antes de conseguir bolsa para a universidade. Ela nunca esqueceu de onde veio. Ficamos ali como se o mundo tivesse parado, conversando sobre tudo e nada. As palavras se enrolaram ao nosso redor como seda, transformando o quarto em algo sagrado. Quando terminou, o beijei de novo. Mais devagar desta vez, saboreando em vez de desesperado. Ficamos na fazenda por 3 dias. 3 dias perfeitos onde o mundo exterior cessou de existir. Onde não era refém e ele não era monstro. Onde éramos só Isa e Rafael aprendendo os corpos e histórias e sonhos um do outro. Ele cozinhou para mim. O desenhei em cada posição e iluminação concebível. Fizemos amor e conversamos, e existimos numa bolha que sabia que não podia durar, mas queria de qualquer jeito. Na 4ª manhã, a realidade voltou. O telefone de Rafael tocou ao amanhecer, nos arrancando do sono. Senti ele tensionar contra mim antes mesmo de olhar a tela, seu corpo indo de relaxado para pronto para combate em segundos. O que é? Sua voz era só negócios. Nenhum traço do amante gentil que me segurou pela noite. Uma pausa. Então. Quando? Onde? Outra pausa.
mais longa. Entendido. Estou indo. Ele estava fora da cama antes que pudesse processar, vestindo roupas com movimentos eficientes e praticados. Precisamos voltar para a cidade. Agora. O que aconteceu? Seu irmão apareceu. Ele me jogou minhas roupas, já se movendo em direção à porta. Os Almeida estão com ele. Estão oferecendo troca. Lucas, por você. Meu sangue virou gelo. O quê? Seu pai fez acordo. Contou a eles onde encontrar seu irmão em troca da promessa deles de te deixar em paz. Sua mandíbula estava apertada, fúria irradiando dele em ondas. Ele não sabia ou não ligou que usariam Lucas como isca para te atrair. Para me atrair. Temos que ajudá-lo. Estava me vestindo agora também, mãos tremendo. Ele é meu irmão. Seja lá o que fez, não posso só. Não vou entregar você, Isabela. Rafael pegou meus ombros, me forçou a olhá-lo. Entende? Então o que fazemos? Seu sorriso foi terrível. Lindo. O sorriso de um homem que construiu um império em violência calculada. Vamos à guerra. A viagem de volta à cidade levou 30 minutos. Rafael fez ligações rápidas, dando ordens, orquestrando. Quando chegamos ao apartamento, tinha sido transformado em centro de comando. Homens de terno em todo lugar. Armas sendo checadas e carregadas. Mapas espalhados por cada superfície. A troca está marcada para meia-noite no distrito dos armazéns abandonados. Um dos tenentes de Rafael relatou. Eles querem Isabela entregue sozinha, desarmada, em troca do Lucas. Vão matá-la no segundo que a tiverem. A voz de Rafael era gelo. Isso não é mais sobre o dinheiro. É sobre poder. Eles querem mandar uma mensagem que ninguém rouba dos Almeida e vive. Então não fazemos a troca. Avancei, surpresa por como firme minha voz soava. Tiramos Lucas de outro jeito. Cada homem na sala se virou para olhar para mim. A expressão de Rafael era ilegível. Não há outro jeito. Ele está no território deles. 20 homens no mínimo, todos armados, todos leais. Levariam um exército para romper aquelas paredes. Então arranje um exército. Me movi para a mesa. Estudei os mapas. Você é Rafael Andrade. Comanda metade da cidade. Chame favores, faça alianças, faça o que quer que faça para mobilizar forças. Mas não vou ficar parada enquanto meu irmão morre, mesmo que ele seja um jumento estúpido. Ele não só roubou, ele te colocou em perigo. As mãos de Rafael se fecharam ao lado do corpo. Por que se importa com o que acontece com ele? Porque é minha família, é meu irmão. Encontrei seus olhos. E porque se deixar ele morrer, nunca vai se perdoar. Conheço você, Rafael. Embaixo de toda a violência e crueldade calculada, você é um homem honrado que valoriza a família. Que coleciona arte porque beleza importa. Que se apaixona por estranhas em galerias. Esse homem não abandonaria alguém só para evitar problemas. Silêncio se esticou pela sala. Então Rafael se virou para seu tenente. Ligue para os Ferreira, os Costa, qualquer um que nos deve favores ou nos teme o suficiente para cooperar. Diga que os Almeida cruzaram uma linha e vamos à guerra. Qualquer um que ficar conosco ganha pedaço do território deles quando acabar. Chefe, faça. Sua voz estalou como chicote. E arrume nossos melhores homens armados e prontos. Nos movemos em 3 horas. A sala explodiu em atividade. Homens fazendo ligações, carregando armas, estudando mapas e pontos de entrada. Rafael me puxou de lado para a biblioteca onde tínhamos passado tantas tardes. Obrigada, Rafael. Disse antes que ele pudesse falar. Sei que Lucas não merece. Não estou fazendo pelo Lucas. Ele enquadrou meu rosto com as mãos. Estou fazendo porque você pediu. Porque quero você bem e feliz. Quer seu irmão vivo? Então vou trazê-lo de volta vivo. Só pude assentir enquanto meus olhos estavam presos nos olhos dele. Me beijou. Duro e possessivo. Mas depois desta noite ele sai da cidade. Desaparece. Porque posso perdoar uma vez por você. Mas não vou te arriscar uma segunda. Tudo bem, tudo bem. E você? Sua testa tocou a minha.
Você fica aqui, segura, cercada por guardas que vão morrer antes de deixar alguém te tocar. Isso não é negociável, Isabela. Não posso focar em tirar seu irmão se estou preocupado com você. Odeio ficar longe de você. Odeio o pensamento de você em perigo mais que odeio qualquer coisa neste mundo. Ele recuou, e a expressão no rosto dele era crua. Se algo acontecesse com você, se te perdesse, eu arrasaria esta cidade inteira. Mataria todos que já olharam torto para você. Me tornaria o monstro que achou que eu era quando isso começou. Você não é um monstro. Com você não sou. Seu polegar traçou meus lábios. Você me faz querer ser melhor, mais suave. O tipo de homem que merece alguém como você. Você já é esse homem. Peguei sua mão, pressionei beijo na palma. Agora vá buscar meu irmão idiota antes que eu mude de ideia sobre perdoá-lo. As horas que se seguiram foram as mais longas da minha vida. Sentei na biblioteca cercada por guardas, incapaz de fazer nada além de esperar e me preocupar. Marco, o guarda-costas, sentou comigo, sua presença surpreendentemente confortante. O chefe é bom nisso, disse quando tinha gasto um caminho no tapete de tanto andar. Faz isso desde mais jovem que você. Vai trazer seu irmão. E se não conseguir? Então as coisas ficarão bem feias. Mas não vai chegar nisso. Marco recostou na cadeira. Às 2 da manhã, meu telefone tocou. O nome de Rafael piscou na tela. Acabou. Sua voz estava rouca, exausta. Seu irmão está vivo. Machucado, mas respirando. Os Almeida não vão ser problema nunca mais. O que você fez? O que faço de melhor? Fiz eles uma oferta que não podiam recusar. Uma pausa. Estou trazendo Lucas para o apartamento. Ele vai ficar sob nossa guarda até curar o suficiente para viajar. Então desaparece. E meu pai? Silêncio se esticou pela linha. Então, seu pai colocou isso em movimento. Contou aos Almeida onde encontrar Lucas, sabendo que usariam ele como isca. Trocou a vida do filho pela promessa de perdão de dívida. A voz de Rafael suavizou. Sinto muito, Isa. Mas seu pai escolheu a própria sobrevivência sobre ambos os filhos. Esse não é o tipo de homem que merece sua lealdade. Afundei na cadeira mais próxima, o telefone pressionado no ouvido enquanto lágrimas escorriam pelo rosto. Meu pai. Minha família. Tudo que tentei proteger. Que ir para casa. Rafael disse suavemente. Me deixe te segurar. Te lembrar que família nem sempre é sangue. Já estou em casa. A verdade se instalou no meu peito. Tenho estado desde aquela primeira noite. Só não estava pronta para admitir. Lucas chegou 1 hora depois, carregado por 2 homens de Rafael. Parecia terrível. Olho roxo, lábio rachado, hematomas cobrindo cada centímetro visível de pele. Mas estava vivo. Consciente o suficiente para encontrar meus olhos com algo como vergonha. Isa. Sua voz estava rouca. Sinto tanto. Nunca quis. Não pensei. Eu sei. Sentei na beira da cama onde o deitaram. Você nunca pensa. Sempre foi seu problema. Vou consertar. Vou pagar de volta cada centavo. Você vai desaparecer. A voz de Rafael veio da porta. Fria e final. Estou te dando uma chance porque Isabela pediu para te salvar. Mas se alguma vez entrar em contato com ela de novo, se voltar para esta cidade, se até pensar em causar mais problemas, termino o que os Almeida começaram. Lucas assentiu, fazendo careta. Entendido. Há dinheiro numa conta com seu nome. Suficiente para recomeçar em algum lugar longe daqui. Rafael entrou na sala. Ficou ao meu lado. Use com sabedoria. Porque é a última ajuda que vai receber de qualquer um nesta família. Depois que o médico atendeu Lucas e deu algo para a dor, depois que caiu em sono drogado, encontrei Rafael no terraço. Ele estava parado na grade, mãos agarrando o metal como se fosse a única coisa o mantendo ereto. Obrigada. Envolvi meus braços ao redor dele por trás. Pressionei meu rosto contra suas costas. Por salvá-lo.
por fazer algo que não queria fazer porque pedi. Faria qualquer coisa por você. Suas mãos cobriram as minhas. Ele se virou nos meus braços, e a expressão no rosto dele estava crua com exaustão e alívio, e algo que parecia adoração. Case comigo. As palavras pairaram no ar entre nós, enormes e impossíveis. O quê? Case comigo. Ele disse de novo, mais forte desta vez. Não obrigada, não forçada, mas porque te amo. Porque você me faz querer ser o homem que minha mãe esperava que eu me tornasse. Porque não consigo imaginar minha vida sem você nela. Fiquei sem palavras. Ele era tudo o que eu queria, e ainda assim não saíram as palavras da minha boca. Apenas lágrimas encheram meus olhos. Sei que é rápido. Sei que estivemos juntos, realmente juntos, por apenas alguns dias. Mas te amei por 6 meses. Planejei minha vida inteira em torno de te ter nela. E esta noite, quando estava invadindo aquele armazém, tudo o que conseguia pensar era que se algo desse errado, se eu morresse, queria que você tivesse tudo. Meu nome, minha proteção, meu legado. Tudo. Você é louco. Mas estava sorrindo através de lágrimas. Completamente. Ele puxou um anel do bolso. Esmeralda cercada por diamantes. Antigo e lindo. E claramente uma herança. Esse era da minha mãe. Meu pai deu a ela quando eram mais jovens que nós agora. Ela usou todo dia até morrer. E tenho carregado por 3 semanas, esperando o momento certo para pedir. E este é o momento certo? Este é o momento perfeito. Ele se ajoelhou no terraço, as luzes da cidade criando o halo atrás dele. Porque prova que não importa o que aconteça, que cause rompa, enfrentamos juntos. Então, Isabela Santoro, vai casar comigo? Vai me deixar passar o resto da vida provando que sou digno de você? Olhei para ele. Este homem lindo, quebrado, perigoso que me sequestrou e então me deu o mundo. Sim. A palavra saiu sufocada com lágrimas. Sim, seu homem louco, possessivo, maravilhoso. Vou casar com você. Eu nunca te odiei, Rafael. Só queria que você tivesse confiado em me dar a escolha de vir ou não com você. E sim, eu teria vindo. Eu teria te escolhido todos os dias. Ele deslizou o anel no meu dedo com mãos tremendo. Então se ergueu para me beijar como se eu fosse ar e ele estivesse se afogando. Ficamos naquele terraço por horas, envoltos um no outro enquanto a cidade acordava ao nosso redor, planejando um futuro que parecia impossível apenas semanas atrás. Casamos 3 meses depois no jardim da fazenda, cercados por jabuticabeiras e rosas trepadeiras. Doutora Helena oficiou, lágrimas escorrendo por seu rosto, enquanto abençoava a união. A lista de convidados era pequena, principalmente a organização de Rafael e associados, alguns amigos que fiz durante meus estudos de História da Arte. Meu pai não foi convidado. Lucas mandou um cartão de algum lugar na América do Sul, desejando felicidades. Usei o vestido de casamento da minha mãe, carregando um buquê de rosas brancas. Rafael usava terno preto que o fazia parecer um príncipe, seus olhos nunca deixando meu rosto enquanto caminhava pelo corredor. Quando disse seus votos, sua voz quebrou nas palavras "Eu te amo". Quando coloquei a aliança no dedo dele, percebi que estava exatamente onde devia estar. Não presa, mas escolhida. Não aprisionada, mas amada. A recepção se estendeu pela noite, champanhe fluindo tão livremente quanto risos. Dançamos sob luzes de cordão enquanto um quarteto tocava músicas da era da minha mãe. Rafael me segurou perto, seus lábios roçando minha têmpora enquanto balançávamos. Feliz? Murmurou. Delirante. Me inclinei para trás para olhá-lo. Embora provavelmente devesse te odiar pelo fato de estar tão feliz, você me sequestrou. Custódia protetora. Corrigiu com um sorriso. E tecnicamente você me sequestrou de volta. Roubou meu coração naquele dia na galeria e nunca devolveu. Tanta poesia de um chefe do crime. Contenho multidões. Ele me girou sob seu braço. Além disso, você traz o poeta em mim, entre outras coisas. Outras coisas?
Ergui uma sobrancelha. O amante. O marido. O homem que vai passar esta noite mostrando à esposa exatamente o quanto a adora. Seus olhos escureceram com promessa. E toda noite depois pelo resto de nossas vidas. Fiel à palavra dele, nossa noite de núpcias foi perfeita. Não apenas a intimidade física, embora aquilo fosse transcendente, mas os momentos quietos entre. O jeito que removeu meu véu com mãos reverentes. O jeito que leu Drummond para mim em português, enquanto o desenhava à luz do abajur. O jeito que me segurou depois, seu batimento cardíaco firme sob minha orelha, e sussurrou planos para nosso futuro. Estou pensando em abrir a fazenda ao público, disse na escuridão. Transformá-la num museu como minha mãe sempre quis. Você poderia curar, ensinar, dar a outros o presente de beleza que me deu. E os outros negócios? Tracei a tatuagem no braço dele. As obrigações com a organização? Estou trabalhando nisso. Vamos transicionar tudo para empreendimentos legítimos. Vai levar tempo. Não pode abandonar um império da noite para o dia. Mas quero que nossos filhos herdem algo além de violência e segredos. Ele inclinou meu queixo para cima. Quero que tenham o que não tivemos. Segurança, escolha, liberdade para se tornarem quem quer que queiram ser. Filhos. A palavra fez meu coração tropeçar. Plural? Pelo menos 3. Seu sorriso foi juvenil. Fui filho único, solitário pra caramba. Quero uma casa cheia de pequenos artistas que discutem sobre Portinari no café da manhã e trazem gatos de rua para casa. Que visão! Tive 6 meses para planejar. Ele me beijou suavemente. 6 meses imaginando cada detalhe da nossa vida juntos. E agora estou vivendo um sonho. 5 anos depois, fiquei no jardim da fazenda, observando nossa filha caçar borboletas enquanto nosso filho dormia nos meus braços. O museu tinha aberto 2 anos antes, atraindo acadêmicos e amantes de arte do mundo inteiro. Rafael tinha transitado com sucesso a maior parte de seus negócios para empreendimentos legais. Restaurantes, imóveis, importação e exportação que realmente importava, e exportava mercadorias legais. Ainda tinha conexões com o mundo antigo, ainda comandava respeito e às vezes medo, mas tinha construído algo novo, uma vida nova. Ela tem seus olhos, Rafael disse, vindo por trás para envolver os braços ao nosso redor. E sua teimosia. Recusou tirar soneca porque borboletas eram mais importantes. Me pergunto de onde tira a teimosia. Me recostei contra ele. Não poderia ser do homem que orquestrou um louco cortejo de meses e finalizou me sequestrando, ao invés de simplesmente me perguntar. Custódia protetora. Corrigiu automaticamente, me fazendo rir. E funcionou, não? Você está aqui. Feliz. Minha. Sua. Me virei nos braços dele, cuidadosa para não acordar o bebê. Embora tecnicamente você seja meu também. É assim que casamento funciona. Melhor acordo que já fiz. Ele me beijou, suave e doce. Mesmo que tenha exigido algumas táticas de negociação não convencionais. Nossa filha correu até nós, exigindo mostrar uma borboleta que tinha pousado no dedo dela. Rafael se agachou ao nível dela, apontando os padrões nas asas, explicando sobre metamorfose e beleza, e como às vezes as coisas mais extraordinárias vêm de lugares inesperados. Observei-os juntos, minha filha, e o homem que uma vez foi estranho, depois monstro, depois amante, e finalmente marido e pai, e me maravilhei com como a vida tinha se desenrolado. O caminho foi torto. Começou com engano e desespero. Mas nos levou aqui, para este jardim, esta família, este final feliz e improvável. Aquela noite, depois das crianças dormirem, Rafael me encontrou na biblioteca. Ainda desenhava, quase diariamente. Ele apareceu na porta como tinha tantas vezes antes. O que está desenhando? Ele se moveu atrás da minha cadeira, olhando por cima do meu ombro. Nós. Mostrei o esboço. No terraço, quando me pediu em casamento.
Duas figuras silhuetadas contra luzes da cidade, o momento suspenso em grafite e sombra. Queria capturar antes da memória sumir. A memória nunca vai sumir. Ele pegou o caderno, estudou o desenho com a intensidade que trazia para tudo. Isso é lindo, Isa. Todos são. Ele gesticulou para as dezenas de desenhos emoldurados cobrindo as paredes. Nossa vida juntos, renderizada em preto e branco. Momentos capturados e preservados. Usei meu pior vestido aquela noite. Disse suavemente. Tentei me fazer esquecível para que seus convidados não me notassem, sem saber que ele já sabia tudo sobre mim, que tinha planejado isso por meses. E eu te vi de qualquer jeito. Ele pousou o caderno, me puxou de pé. Vi através do disfarce para a mulher por baixo. A que olhava para a arte como se guardasse as respostas para tudo. Que me fez acreditar em possibilidades que tinha desistido. Você já se arrepende? Perguntei. De como começamos. Ele considerou a pergunta seriamente. Me arrependo de te machucar. De te fazer ter medo. De não ter tido coragem de revelar quem eu realmente era. Suas mãos enquadraram meu rosto. Mas não me arrependo de onde chegamos, de te amar, de construir esta vida contigo. Mesmo se pudesse voltar e mudar como começamos, não sei mudaria. Porque cada momento, até os dolorosos, nos trouxe até aqui. Aqui é bem perfeito. Me estirei para beijá-lo. Mesmo tendo começado com o pior vestido que possuía e um chefe do crime fingindo ser outra pessoa. Rafa nunca estava fingindo. Ele aprofundou o beijo, me guiando de costas em direção à mesa. Era só Rafael sem o peso de todo o resto. O homem que cheguei a ser quando estava contigo. Fizemos amor na biblioteca, cercados por livros e desenhos, e a vida que construímos do caos. E depois, envoltos um no outro enquanto o luar jorrando pelas janelas, percebi que cada escolha, daquele primeiro café a dizer sim no terraço, a escolher ficar quando poderia ter fugido, tinha levado a isso. A nós. Para sempre. Rafael traçou padrões ociosos no meu ombro, sua voz suave na escuridão. Te amo, Isabela Andrade. Cada versão de você. A garota na galeria, a mulher na cafeteria, a esposa nos meus braços. Tudo. Sempre. Te amo. Sussurrei de volta. Meu Rafa, meu Rafael, meu lar. Lá fora, o mundo continuava seu caos. Mas aqui, nesta fazenda cheia de arte e amor e família, tínhamos criado nossa própria obra-prima. Não perfeita, muito marcada por nosso começo complicado para isso. Mas nossa, real, verdadeira. E no final, isso era melhor que qualquer conto de fadas. Evin, obrigada por acompanhar nossa história. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar um like e comentário. Isso realmente ajuda.